Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. A limpeza urbana representa, em média, a terceira maior despesa dos municípios brasileiros, ficando atrás apenas da saúde e da educação. Mesmo assim, muitas cidades ainda não têm serviço de limpeza urbanos adequados. E quando os resíduos não são tratados de maneira correta, a contaminação do meio ambiente e da população é certa. Mas como saber se a sua cidade está tratando de maneira correta o lixo? Com o objetivo de avaliar o grau de adesão de uma cidade às metas da Política Nacional de Resíduos Sólidos, o CELUR e a PwC criaram o Índice de Sustentabilidade de Limpeza Urbana. Esse índice é a ferramenta que acompanha a evolução dos resultados, do planejamento financeiro e das metas das gestões municipais. Olá, nova cidade, ideias para uma nova cidade. No programa de hoje a gente recebe Eduardo Pacheco, que é diretor técnico do portal tratamentodeagua.com.br. A gente acompanhou em 2014 aquela crise hídrica que causou calafrios aí em todo mundo, população, governantes. E para falar sobre esse tema, sobre as suas implicações e soluções, a gente traz aqui o Eduardo Pacheco, que é especialista na área. Eduardo, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Eduardo, a gente fala muito sobre a falta de saneamento básico e a implicação na vida das pessoas, na qualidade de vida. Como que a gente resolve isso? A gente vive há 200 anos no Brasil falando isso e o que falta? Recurso para... Então, as pessoas, quando falam que precisa de saúde no país, eu costumo dizer que assim, o Ministério da Saúde devia chamar Ministério da Doença, porque ele cuida daquilo depois que já está feito, né? Quem cuida da saúde de verdade é o saneamento básico, que evita que a pessoa fique doente. O brasileiro precisa se acostumar a entender a importância do tratamento de água e de esgoto. Uma enormidade de doenças aflige a população por falta de saneamento básico, por falta de uma água devidamente tratada e por falta de esgoto, as pessoas terem contato com toda a contaminação possível que está no esgoto. E não é só esgoto, a questão do lixo urbano também está envolvida no saneamento básico. Então o lixo urbano, em contato que a população tem, infelizmente, ainda tem muito lixão, que é diferente de aterro sanitário, lixão aberto, você está totalmente exposto àquilo. Que contamina a água. Que contamina a água de forma muito mais grave que o próprio esgoto doméstico das pessoas. Então as pessoas têm que começar a entender e valorizar isso e pedir isso. Então, por exemplo, gastamos alguns bilhões de dólares para construir estádios, e quando você fala em gastar bilhões de dólares para saneamento básico, as pessoas acham que é absurdo e tal. Então é uma questão de valores. Até na questão da tarifa, as pessoas acham que pagar R$30 por mês de água é caro e paga 130, 140 de celular. E mais 130 e 40 de TV a cabo e mais eletricidade. Que não funciona, TV a cabo e... Pois é. Então, e as pessoas têm que entender que água e esgoto está totalmente ligado à saúde, né? À falta de saúde, né? Então, Eduardo, e sem contar também que você considera que você não vai ter saneamento básico, é pré-histórico o negócio, né? Você imagina o cara não ter água na casa dele, não ter o recolhimento do esgoto doméstico, quer dizer... Você pega os dados do Brasil, são terríveis. Assim, o pessoal fala que nós temos 90%, quase 100% de água distribuída e tratada, também não é verdade. A gente tem um alcance maior da distribuição de água, mas em vários lugares ela não está adequada. Qual a porcentagem no Brasil de quem recebe água tratada? Água tratada de boa qualidade mesmo, que a gente chama potável, de acordo com a portaria 2914 do Ministério da Saúde, eu diria que 70%. Muita gente recebe água aparentemente tratada e ela não está devidamente tratada. No esgoto a questão é gravíssima. A gente ainda está preocupado em coletar esgoto. Quer dizer, ainda tem muita cidade no Brasil que nem a coleta adequada faz. Imagina o tratamento. Então, assim, coleta e tratamento adequado, 20% do Brasil. Agora, Eduardo, você disse que a gente está discutindo essa questão nos seus primórdios, que é a coleta de esgoto. Qual é o número de São Paulo, em termos de coleta de esgoto? São Paulo, especificamente na região metropolitana, a gente tem um alto... No São Paulo Estado, digo, por exemplo. No Estado. Olha, a gente tem um bom nível de coleta e um nível razoável de tratamento de esgoto. Então, São Paulo fica um pouco
A Sabesp, por exemplo, ela cuida de, acho que 250 cidades do estado, então ela consegue fazer um serviço de regular para bom. Mas, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, a gente ainda despeja muito esgoto bruto no Rio Tietê, infelizmente, bastante, né? Então, são coisas meio absurdas mesmo. Então, eu falo, bom, se aqui em São Paulo, que é a cidade mais rica e mais importante da América do Sul, você ainda faz isso, imagina no resto do Brasil, né? Os dados são ruins. E às vezes você vai numa cidade e ele fala, não, eu tenho aqui uma estação de esgoto, uma estação de tratamento de esgoto. Quando você vai ver, a estação está ruim, não está tratando adequadamente, funciona mal. Porque não é só o custo que a gente chama de capex, o investimento da estação, você tem custos operacionais de manutenção. Então às vezes eles conseguem fazer uma estaçãozinha, depois não dão uma manutenção adequada. Então é uma série de um conjunto de coisas que as pessoas têm que aprender a valorizar e pleitear. É importante que se faça. Porque eu imagino uma implantação de um sistema desse é igualmente importante a manutenção, porque você estava usando ali todo dia. Sem dúvida. E quando tem uma crise, uma falta de recurso, o pessoal vai cortando. Então vão cortar onde o pessoal reclama menos, né? Entendi. Agora, Eduardo, voltando ao tema que a gente iniciou o programa. Em 2014 teve aquela crise de água e a gente chegou na beira aí de faltar água na cidade e tal. Agora a gente vê essa mesma crise em outros lugares, tipo Brasília, Ceará. Por que disso? Olha, essa crise foi bastante interessante. Eu trabalho com isso há mais de 30 anos e, por exemplo, o Cantareira. O fato do Cantareira entrar em quase colapso, né? Ele praticamente entrou em colapso, foi uma novidade, porque é uma obra de engenharia bastante interessante, que nunca deu problema. E aí ele cutucou uma parcela da população que não se preocupava com isso, porque a gente já teve sempre teve casos ruins de seca no Nordeste, por exemplo. Então você tem várias regiões do Brasil que sempre sofreram com isso, mas foi a primeira vez que pegou o rico. Então dessa vez o rico quase ficou sem água. E eu falei, olha, é bom até para o pessoal fazer uma avaliação imobiliária, quer dizer, quanto custa aquele escritório maravilhoso na Faria Lima, R$20 mil o metro quadrado, e sem água, quanto ele custa? E nós chegamos muito perto de um caos social. Muito perto. Muito perto. Teve lugares que teve briga, por exemplo, em Itu, teve crises, o pessoal correr atrás de caminhão-pipa. Em Itu, que é uma cidade aqui do lado. E eu fiquei imaginando, a gente sem água aqui, uma cidade que tem 11, 12 milhões de pessoas, com diversos hospitais, Aí o pessoal viu como é frágil a cidade de São Paulo. Porque toda a água que vem de São Paulo, que abastece São Paulo, não é de São Paulo, vem de outras bacias, são transposições de bacias. E a seca pegou uma região muito grande. E aí, mas o que aconteceu? Uma série de coisas. Falta de proteção aos mananciais, uma desigualdade dos consumos, uma competição pelo consumo da água. A irrigação consome muita água. Não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro. Mais da metade de toda a água consumida no país é para irrigação. É para irrigação. Você tem o consumo industrial e teve realmente uma falta de chuva. E aí o pessoal falou, poxa, o nosso sistema é frágil. Existe na portaria 2914 do Ministério da Saúde, que é a portaria que rege a água potável no Brasil. Ela é muito bem feita, por sinal. Ela vai ser revista, mas ela é bem feita a nível internacional. E lá diz um negocinho assim, toda companhia de abastecimento de água tem que fazer um plano de segurança da água. Que é uma série de planos de contingência para evitar que acontecesse isso. Ou seja, se a Sabesp tivesse um plano de segurança da água bem feito, isso não teria acontecido. Então, o fato é, a Cantareira nunca deu problema, nunca vai dar. E deu. E foi um desespero danado. E aí começa o pessoal, bom, então vamos tratar a água da Billings, que é um reservatório que estava... A Billings dá para tratar, mas não nas estações de tratamento de água que nós temos, que são convencionais. Então, se eu vou pegar uma água muito ruim, que é o caso da Billings, eu não consigo tratar nas estações que eu tenho, que são convencionais, muito simples, são feitas para uma água relativamente boa, uma água bruta relativamente boa. Então, olha, foi uma sequência de aprendizados que o pessoal teve, mas não significa que o pessoal está fazendo e fez coisas realmente importantes para evitar que isso aconteça de novo. Entendi. Então, é bom que o pessoal entenda que se tiver uma outra seca parecida, nós vamos ter problemas igualmente parecidos. Entendi. Agora, a questão dos outros lugares, por exemplo, Brasília e tal, que essas medidas que você está falando que são paliativas, lá nem isso foi feito. Então, pois é. A coisa caminha para onde? Por exemplo, Brasília foi uma cidade planejada, né? Depois ela cresceu muito mais do que o planejado inicialmente, né?
Então ela tinha um sistema de água robusto, né, que foi criado para aquilo lá, mas aí mostrou a fragilidade também. Então as pessoas começam a perceber que precisam parar e pensar um pouquinho mais em planos de contingência. Foi mais ou menos quando teve o apagão na época do FHC, e aí o pessoal viu que o nosso sistema de energia era frágil. Aí começaram a construir uma série de termoelétricas e tudo mais. O sistema ficou mais robusto, mas mais caro. Fatalmente isso vai acontecer. Se eu quero ter um sistema bastante preciso e robusto de água e esgoto, ele também vai custar. O que as pessoas têm que entender é que isso é importante. Que se esse é um investimento que possa ser alto, mas é um investimento importante e necessário. Não, é fundamental, né? Porque quando a gente atravessa uma crise dessa, você vê que você depende, por exemplo, de uma fonte só fornecedora. Se essa fonte falha... É isso aí. O sistema Cantareira é sem dúvida o maior. Hoje ele trabalha um pouco abaixo da carga. Mas quando aquilo, nós que somos da área, falou, Cantareira para São Paulo. Né? Não só São Paulo, a região metropolitana. Tem muitas cidades satélites da nossa que compram água da Sabesp. Por exemplo, Guarulhos não tem a própria água, ela compra da cidade. Da Sabesp. Assim como São Caetano, Santo André e tudo mais. Então você tem, para efeito de região metropolitana, na área de saneamento a gente entende como uma coisa só praticamente. Agora, Eduardo, a questão do fornecimento de água para São Paulo, qual que seria uma medida, assim, digamos, efetiva para você afastar, para você ter um plano de segurança? Qual que seria uma medida efetiva? Olha, o pessoal, por exemplo, está trazendo um sistema São Lourenço, que é da bacia do Juquiá. Então, olha só, tem uma adutora de 80 quilômetros, mais uma reversão de bacia distante para trazer água para cá. Então, assim, é uma sequência de coisas. Por exemplo, redução de perdas. É uma coisa que o pessoal está se dando conta de que é super necessário fazer. Não é barato fazer isso. As redes são muito grandes, antigas, você tem que ficar mexendo. Entendi. Mas não tem cabimento eu tratar a água e perder. Então, assim, trabalho de redução de perdas, a inteligência do sistema é fundamental. O reuso para fins não potáveis é fundamental. Nós temos um exemplo de sucesso em São Paulo. Uma das estações de esgoto de São Paulo chama ET-ABC. E ali é feito um reuso complementar, um tratamento complementar, e essa água de reuso vai para o polo petroquímico de Capoava. Não é pouca água. Ou seja, é uma coisa super inteligente. Esse esgoto que eu ia jogar fora, eu trato ele um pouco melhor, na verdade bem melhor, é um tratamento sofisticado, e ele abastece o polo petroquímico de Capoava. Então esse é um exemplo de coisas que deve ser feito. Então o polo de Capoava estava sendo abastecido com água potável, quer dizer, tinha uma competição pela água. Então a água que era para abastecimento público abastecia um polo petroquímico, não tem sentido. Então hoje o polo petroquímico é abastecido com água de reuso, mas é uma água de alta qualidade. E a gente pode fazer água para fins potáveis também. Água de reuso? Água de reuso. A gente pode fazer esse tratamento e devolver para o manancial produtor, numa qualidade, tudo controlado, tudo bem feito. Isso é feito em vários lugares do mundo. Inclusive nos Estados Unidos, na Califórnia é feito isso, porque lá eles entraram numa crise muito grave de água também. Você tem vários lugares que fazem isso no mundo e a tecnologia é sofisticada e segura. Né? Então são diversos planos que a gente tem que fazer e entre outras coisas, que é super importante que a gente tem que acordar para isso, é a proteção dos mananciais. Então a gente tem uma agressão muito forte aos mananciais próximos aqui, Guarapiranga, Billings, etc. E o caso do Cantareira não é diferente, né? Que é um sistema complexo, grande, e a proteção dos mananciais é fundamental. E a gente não está cuidando disso. Né? Entendi. Isso aumenta demais a fragilidade do sistema. Agora, Eduardo, você fala sobre a produção de mananciais e tal. A gente vive há décadas, a gente pode falar assim, essa lenda urbana da despolição dos rios, no Tietê, do Pinheiros. O negócio parece que caminha, teve um empréstimo internacional e... É interessante isso. Um tempo atrás, numa entrevista, o cara falou, mas a gente nunca vai ver o Tietê aqui limpo. Eu falei, não, vocês nunca vão ver o Tietê limpo aqui dentro da cidade de São Paulo. Mas por quê? Por quê? Nunca. Porque a gente, mesmo que tratasse todo o esgoto que vai para ele, a gente não trata, mesmo que tratasse, a gente tem ainda o problema da poluição difusa. O que é isso? Toda vez que chove, a chuva leva toda a sujeira da cidade para onde? Para o rio. Você vai, mas todo lugar é assim? Não. Você vai na França, você vê o rio Sena limpinho, é porque inclusive a água de chuva é tratada. Inclusive a água de chuva. A água de chuva não vai para o rio Tietê, do rio Sena. Então assim, e essa poluição difusa é igualmente grave, em alguns casos até pior. Então, por exemplo, a chuva leva rato, sujeira, lixo, restos de comida, gasolina, óleo de carro. Entendi. Tudo isso vai para o rio. E a carga orgânica, a carga de contaminação é muito perigosa. Então, esse é um problema que a gente tem que tomar conta. Então, numa cidade muito urbanizada... nem que fosse
feito todo o tratamento do esgoto, nem assim não seria. Então, numa cidade como São Paulo, ou qualquer outra cidade do mundo muito urbanizada, como é o nosso caso, nós temos que pensar também na água de chuva. E as pessoas não pensam. Aliás, a gente é muito mal educado. O pessoal joga lixo na rua. E para onde vai esse lixo, pessoal? Vai para a galeria e vai para o rio. Vai para um córrego e um rio. E, no caso de São Paulo, é o Tietê. É a cara do Tietê que vai para o interior do estado. Então ele está sempre sujo. Então você vai sempre ver uma draga ali fazendo dragagem. Ele está sempre sujo. Por esgoto e também pelo lixo da poluição difusa. Isso é bastante grave. É uma triste notícia, viu, Eduardo? A gente sempre passa ali todo dia, tem uma esperança, né, com que a coisa ficasse limpa, mas quer dizer que o problema é muito mais complexo. A pluma de poluição, de sujeira dele, ele está diminuindo. Quer dizer, então, por exemplo, que ele entra para o interior do estado, né? Então, o nosso esgoto, a gente está tratando mais, não tanto quanto a gente gostaria, mas está tratando mais. Então, qual a porcentagem de esgoto na cidade de São Paulo que é tratado e não é jogado no rio? Olha, em torno de 60%. 60%. É tratado. 40% ainda vai sem tratamento para o rio. Mas assim, Eduardo, digamos que já seria... Eu vou te dar um dado que você vai achar interessante. A estação Tietê, a rodoviária Tietê, que você conhece, que é famosa enorme, todo o esgoto dessa rodoviária, que é produzido ali, não é pouca gente que está lá, vai in natura para o rio. Direto. Direto. Não está ligado na rede. É uma coisa que não dá para entender. Tem 1000 argumentos que tem que ligar na adução, que passa, mas isso é o fim da picada. E a gente tem vários exemplos assim. Eduardo, saneamento básico também a gente encaixa a questão do lixo urbano, né? O lixo urbano. E qual que é o diagnóstico que você faz? E eu te faço uma outra pergunta também. A questão da reciclagem, né? Que a gente não vê sair do zero. É extremamente grave, extremamente grave. A gente, inclusive para a poluição difusa, quer dizer, o lixo que não tem um destino correto, ele vai acabar num rio. A gente teve há pouco tempo uma legislação que exigia que não tivesse mais nenhum lixão no Brasil, é aquela lei que não pega. E qual que é o problema? Esse assunto do lixo está na mão das prefeituras. E as prefeituras nunca têm arrecadação, recurso para tratar desse assunto. Se você pegar o item orçamentário da Prefeitura de São Paulo, quando você for ver ali, levantar o que é o orçamento da Prefeitura de São Paulo, o item mais pesado é o lixo. Quer dizer, devia ter uma taxa específica para isso. Pois é. Aliás, eu acho que tarifa é um imposto justo, porque você paga por uma coisa que está totalmente direcionada, que nem pedágio. Eu pago, você usa, você não usa, eu não pago. Então, eu acho que deveria ter uma redução de impostos e uma adequação de tarifas, porque a tarifa você sabe o que você está pagando e para onde vai. A questão do lixo, se você não tiver também um investimento pesado e verdadeiro, ele é um problema gravíssimo, porque transportar, no caso de São Paulo, são 12 milhões de toneladas todo dia, você transportar isso para fora de São Paulo, né, é uma loucura, né? Então as pessoas têm que se dar conta, e um detalhe, se ele vai para um lixão, que a gente chama de lixão, a contaminação está aberta, existe um percolado do lixo acumulado, que a gente chama de chorume, que acaba indo para os corpos d'água também, ou para o subsolo, né, o lençol freático e aquíferos subterrâneos. Então, o problema é bastante grave. E a diversidade de contaminantes que tem no lixo é uma brutalidade. Você tem desde patógenos humanos, né, de alimento, produtos químicos perigosos, é uma diversidade absurda. Mesmo o aterro sanitário, ele também tem que ser muito bem controlado, porque ele produz um chorume que tem que ser tratado, ele produz gás que você tem que recolher e pode aproveitar. Então o lixo tem uma coisa interessante. Na Europa, ele virou um insumo. As pessoas queimam o lixo de forma adequada e produzem energia. Tá para ter, deve sair agora uma PPP aqui em Barueri, que é uma empresa chamada Fox, com a Prefeitura de Barueri, para fazer um grande incinerador de lixo para a produção de energia. Eu acho que vai ser o grande piloto, na verdade é uma estação bastante grande. Eu acho que tá para sair essa obra e vai ser uma experiência boa, porque é uma boa solução para grandes centros como São Paulo. Quer dizer, você queimar o lixo para a produção de energia. Lógico que é uma queima adequada, não tem, é super bem controlado. Na Europa se faz muito isso, né? E a reciclagem, boa parte desse lixo pode ser reciclado como por exemplo, alumínio, o pessoal recicla. Mas a gente perde muito plástico, muito papel, outros metais, né? E a própria madeira orgânica, que bem reciclada, ela pode virar um adubo orgânico. É um adubo pobre, mas a gente chama de composto orgânico, que é um complemento de adubação. Eduardo, você citou agora no seu comentário uma PPP em Barueri, da qual vão tratar sobre o recolhimento do lixo
É uma queima de lixo urbano para a produção de energia. Né? Como, nosso tempo já está se esgotando, eu quero saber de um panorama, voltando à questão da água. Como é que é feito o tratamento da água no Brasil? Ele tem a mesma eficiência que tem em São Paulo? Como é que é nesse Brasilzão afora aí? Olha, em geral a gente faz o que a gente chama de tratamento convencional, que é uma sequência de floculação, decantação e filtração. É um tratamento bastante simples e ele funciona quando você tem uma água bruta não contaminada, uma água bruta normal, vamos dizer assim. Em situações extremas, como a gente tem em São Paulo, esses tratamentos não são suficientes. E aí a gente tem que partir para tratamento mais sofisticado, que utiliza membrana, produtos químicos mais complexos, são processos mais complexos. Né? Então, nos lugares onde a água bruta ainda é boa e não contaminada, as ETAs estão dando conta. Mas eu posso te garantir que já em vários lugares do Brasil você tem uma situação de não conseguir cumprir a portaria 2914, que é água potável, com sistemas convencionais. Então, é uma coisa a gente está bastante atento com isso. Por exemplo, a presença de hormônio na água. Né? De onde vem o hormônio? Vem das pessoas. Então, as mulheres liberam nas fezes e tudo mais. Isso acaba indo para os mananciais, produtores, acabam indo. E quando a gente coleta essa água e vai para a estação de tratamento, a gente não consegue retirar. Entendi. Não só esse, uma série de outros contaminantes complexos. Né? Então, a gente por exemplo, é curioso isso, Eduardo. Como é feito isso no exterior? Essa questão especificamente do hormônio. Olha, por exemplo, você pega um país muito desenvolvido, a primeira providência que eles têm é proteger o manancial, para não ter que ter um tratamento complexo. Entendi. Então, eu tenho que ter um tratamento complexo porque eu não protejo o meu manancial e cai coisas nele que depois eu vou ter que tirar. Então, se eu deixo ir fezes, as fezes levam patógenos, levam os hormônios, levam uma série de outras coisas. A composição de um esgoto tem proteína, tem gordura, tem vírus, tem bactérias diferentes. Então eu jogo tudo isso na água, depois eu tenho que tirar. Então a primeira coisa, não joga, proteger os mananciais. E depois fazer sempre um tratamento adequado para aquela situação. Então tá legal. Bom, Eduardo, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Será convidado mais vezes. Será um prazer. Ok, gente, o programa de hoje recebeu Eduardo Pacheco, diretor técnico do portal tratamentodeagua.com.br. Nova Cidade volta semana que vem.